Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui principalmente para você que é pregador do Evangelho, e especialmente para você que está começando o ministério da pregação da palavra. Pelo amor de Deus, não cometa esses erros que eu vou citar aqui. Na tarde de ontem, o nosso pastor publicou uma mensagem no grupo de nossa igreja. Ele escreveu uma coisa que eu concordo, eu não faço isso que ele falou, só que precisava alguém com autoridade pastoral para falar isso aqui. O papel de quem vai pregar é somente pregar a palavra sem alterações e com simplicidade. Qualquer sentimento precisa ser gerado pelo poder da genuína palavra de Deus. Qualquer esforço para avivar reclamações que o povo não glorifica, ou insinuações de falta de fé, ou falta de vida pentecostal do povo é desnecessário. A função do pregador é simplesmente pregar. Os efeitos devem ser consequências naturais do poder do Espírito Santo por causa da palavra. Muito lindo isso aqui que o pastor falou. Primeira coisa, meu pastor Antônio José, ele fala que a função do pregador é pregar com simplicidade. Ou seja, você que é pregador, não queira usar palavras difíceis para um público que não vai entender aquilo que você quer falar. Agora, a segunda coisa é a coisa mais interessante. O primeiro erro você já sabe. Não queira complicar se a função do pregador é explicar aquilo que está difícil. Ó, irmãos, tem texto na Bíblia que é difícil de entender. Ninguém me diga que a Bíblia é um livro fácil de interpretar, que não é. Tem coisa na Bíblia que é muito difícil e a função do pregador é tornar fácil aquilo que na Bíblia está difícil, é tornar compreensível aquilo que na Bíblia não está muito claro. O primeiro erro é esse, não queira trazer uma mensagem difícil de se entender. Segunda coisa que o pastor fala é que há pregadores, meus irmãos, isso aqui eu fico tão incomodado, há pregadores que ficam o tempo todo pedindo para o povo glorificar, ficar de pé, dar as mãos, repetir não sei quantas vezes, levanta a mão, abaixa a mão, abraça o irmão que está do lado, olhe para a cara do irmão que está do lado. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pregadores, não cometam esse erro. Eu sei que existe uma necessidade de nós pregadores interagirmos com o público, isso é super saudável, porém não vamos exagerar. O que é pregação? Eu vou explicar para você o que é pregação. Olha, eu comecei a pregar com 12 anos de idade, já falei várias vezes aqui. Eu aprendi com bons professores que nunca cursaram teologia, mas entenderam o que é a pregação bíblica. Pregação é leitura do versículo, explicação do versículo e a aplicação do versículo. A leitura é a primeira coisa que se faz. Há pregadores que apenas leem o texto, nunca mais voltam no texto. Falam de absolutamente tudo numa pregação, mas não falam do texto que eles leram. A segunda função do pregador é explicar aquele texto. O que é explicar? É tornar claro para quem me ouve aquilo que o texto está dizendo. É explicar pela Bíblia, não pela minha ideia, o que o texto diz. É tornar fácil ou compreensível aquilo que o versículo, de repente, não deixa muito fácil, muito compreensível. E a terceira função do pregador é aplicar o texto. O que é aplicar o texto? É tornar prático aquele ensinamento que eu acabei de falar. É mostrar ao meu ouvinte como eu posso aplicar aquilo que eu preguei no meu cotidiano. Isso é que é pregação. Mas tem gente que começa a ler o texto, aí entrega a revelação, entrega a profetada, e corre, e pula, e manda o povo se levantar. Meus irmãos, pregação não é isso. Agora, há aqueles que... Isso aqui o meu pastor chamou a atenção. Na igreja você sabe, na igreja há pessoas com todos os tipos de temperamento. Na igreja há pessoas que se emocionam mais do que as outras. Na igreja há pessoas que são mais animadas e aquelas que são mais comedidas. O pregador precisa entender isso. Atenção, pregadores iniciantes, até pregadores mais experientes, entendam isso aqui. Vou falar isso aqui porque há pregadores que não suportam quando eles estão pregando e ninguém está reagindo. Porque para muitos pregadores pentecostais, eu sou pregador pentecostal e eu tenho direito de falar isso aqui. Há muitos pregadores pentecostais que, se o povo não estiver dando glória a Deus, aleluia, levantando, se o povo estiver quietinho, não está bom. Só está bom se o povo estiver naquela efusão emocional diante da presença de Deus. E há pregadores que não gostam quando a igreja está caladinha, quando tem algum crente caladinho. Aí diz que é crente frio, diz que não é crente pentecostal. Meus irmãos, quem foi que disse que para ser pentecostal tem que ser barulhento? Quem foi que disse que para ser pentecostal tem que estar dando glória a Deus mais alto do que todo mundo? Não é bem assim. Pregadores, aprendam isso aqui. Existem pelo menos 2 perfis de temperamento. Existe um temperamento de quem é introvertido e de quem é extrovertido.
São reações emocionais diante do mesmo fato. O introvertido é a pessoa mais fechada, é a pessoa às vezes mais tímida, é a pessoa que se emociona, mas ela se controla mais, ela conversa menos, ela tem poucos amigos, diante de um fato ela se torna bem mais comedida. Já o extrovertido é diferente, ele é mais emocional, ele é mais aberto para falar com as pessoas, ele tem mais amizade, ele se emociona mais rápido. Em linhas práticas, o que isso quer dizer? O crente que é introvertido é aquele que ouve a palavra, se emociona, mas fica quietinho. Ele não glorifica a Deus alto, ele de repente não pula, não bate palma, ele de repente não levanta a mão. Esse sou eu. Eu sou introvertido. Eu sou introvertido e ninguém pode me chamar de crente frio porque as minhas reações emocionais não dizem nada sobre a minha espiritualidade. Já o extrovertido é aquele que se emociona mais rápido, ele chora mais rápido, ele se levanta do banco, ele glorifica a Deus mais alto e o pregador precisa entender isso. O fato de eu estar quietinho no meu banco, aprendendo a palavra de Deus, sem esboçar nenhum tipo de reação física e emocional, não me torna um crente frio. O meu pastor, ele é assim, ele já falou isso várias vezes, quanto mais ele está sentindo a presença de Deus, mais quietinho ele fica. Mas tem gente que não é assim, quanto mais sente a presença de Deus, mais fica emocionado, aí vem as reações físicas. Isso o pregador precisa entender. O que eu não suporto é ver pregador mandando o povo glorificar, é ver pregador mandando o povo levantar a mão, não sei quantas vezes. Pregadores que gostam de fazer isso, normalmente são pregadores que não têm conteúdo. Aí preciso ficar movimentando o povo, sabe por quê? O que pode atrair, o que deve atrair a atenção das pessoas na nossa pregação é o nosso conteúdo. Pregadores que não têm conteúdo não têm com o que atrair. Aí fica usando do misticismo, derrubando os outros, rodopiando na igreja, entregando profetada para um e para outro. Eu não suporto isso, meus irmãos. E você, qual é a sua opinião? A minha opinião está muito clara. Pregação é leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. O que passar disso precisa ser visto com muita cautela, com muita atenção. Não aceite pregador chamar você de crente frio só porque você não está glorificando. O que meu pastor escreveu é muito claro. As reações emocionais são consequências naturais da pregação. Há pregadores que pregam para emocionar as pessoas. Eu me emociono quando eu prego, mas eu não prego para emocionar ninguém. Não é o objetivo maior da minha pregação emocionar os outros. Inclusive, quem me chama para pregar nas suas igrejas já sabe que eu não sou pregador de movimento, eu não sou pregador de barulho, eu não sei gritar, eu não sei rodopiar, eu não sei entregar profetada para ninguém. Não. O meu negócio é explicar o texto. Antes de emocionar, a função do pregador não é emocionar, é fazer a pessoa compreender a mensagem do Evangelho. Se ele compreendeu e quer se emocionar, tá tudo bem. A emoção, conforme meu pastor deixou escrito aqui, bem claro, é consequência da palavra, não é frieza. Pregadores não ficam querendo pedir que o povo reaja. Às vezes a pregação não está nem boa. Às vezes a igreja é uma igreja mais equilibrada e a pregação do pregador não está boa. Como é que a igreja vai dar glória se a pregação não é boa? Se esforce, leia, estude, se dedique a explicar a palavra de Deus com simplicidade, sem rodeios, sem enfeite. E a consequência natural do Espírito Santo é a transformação na vida das pessoas. Deixa nos comentários, você gosta desse tipo de pregador? Fique à vontade para comentar com respeito. Deus te abençoe. Até amanhã.